Olá, irmãos em Cristo Jesus, boa noite a todos, paz e graça, bom estar com vocês aqui no nosso canal, tá? Vamos abrir a palavra de Deus aí em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías 1, tá? Nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante sobre a depravação do povo de Israel, baseado no capítulo 1 de Isaías, versículos de 1 a 9, a nossa reflexão nesta hora, ok? Seja bem-vindo, meu nome é João França, eu sou ministro da Palavra dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e atualmente sou ministro da Palavra dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, é uma denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica aqui no interior da Bahia, ok? Muito bem, nós vamos meditar aqui em Isaías capítulo 1, né? A mensagem de Isaías é uma visão, como diz o texto, no início do próprio texto, né? A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então a mensagem de Isaías, igreja, ela é uma mensagem, uma visão, é uma razão na língua hebraica. Isso significa revelação, é uma revelação. Neste capítulo nós vemos o abandono que a nação escolhida fez do Senhor, mas também vemos a resposta que haverá a esse abandono. O capítulo 1 de Isaías é o capítulo que começa a descrever toda a depravação do gênero humano e é da maneira como começa a profecia, como inicia a profecia. Há aqueles que, quando leem o capítulo 6 de Isaías, advogam que o capítulo 6 de Isaías deveria ser o primeiro capítulo no processo revelacional, né? Que é o chamado, a vocação de Isaías, no capítulo 6. Porém, aprove o Espírito Santo colocar na página da Escritura, no capítulo 1, primeiro estado de depravação do gênero humano em relação à nação escolhida da aliança, escolhida do pacto. E o que nós aprendemos aqui nesse texto, né, quando nós lemos sobre a depravação do gênero humano ou do povo da aliança, né? Primeiro, nós aprendemos sobre a rejeição de Deus como Criador e de sua identidade. No capítulo 1, versos de 1 até o verso 3, nós já vimos o versículo 1, verso 2 e 3 diz: Ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nesse processo, que é bem interessante no texto, nós temos aí exatamente alguns aspectos a serem destacados. Primeiro, é nos apresentado no nosso texto aqui que Deus chama a criação como testemunha no processo que ele estabelece sobre a nação. É como se ele chamasse a nação para um processo judicial, e nesse processo judicial ele chama a criação, né, os céus e a terra, para serem testemunha contra a nação que rejeitara agora o seu Criador. Segundo, o contraste é muito interessante no texto, porque no versículo 3 é nos colocado que o boi ele conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, Israel não entende, ou Israel não me conhece. Aqui os animais reconhecem o seu dono, mas o povo do pacto rejeita o Senhor, decide não querer conhecer a Deus, decide não conhecer a palavra de Deus, decide não conhecer a revelação do próprio Deus, da aliança, do Deus pactual. Isso nos leva para um outro ponto nessa nossa devocional de hoje. A rebeldia da nação, o pecado exposto. Está aí no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa ou pecadora, né? Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, né? Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Aqui, de fato, este povo é totalmente depravado, diz o texto. O povo carregado de iniquidade é chamado de raça de malignos, filhos corruptores ou filhos púlpidos, essa é a ideia aqui no texto original. Note que Isaías mostra o dito de julgamento quando enfatiza, né? Inicia com ai, com esse ai, né? Ai desta nação pecaminosa, então o dito de julgamento que você tem aí no versículo 4. A segunda verdade que nós vemos na parte do 4b, né? 4b você vai ter lá a nação também abandonou a Deus, ela abandona a Deus, né? Diz aqui o texto no versículo 4, parte B, que eles abandonaram o Senhor, abandonaram Yahvé.
blasfemaram do Santo de Israel, né? Do Santo de Israel. A expressão voltaram, né? Voltaram para trás, na língua original hebraica, significa voltaram as costas, significa que eles consagraram as suas costas ao Senhor. É a ideia de um ato litúrgico, alguém que liturgicamente, no culto pagão, rejeita a Deus. Essa é a ideia do texto na língua original hebraica. Então, o fato dessa nação ser corrompida, mergulhada em corrupção, está associado à sua idolatria, ao seu culto aos falsos deuses, ao seu culto aos falsos ídolos, os ídolos dos seus corações e os ídolos que vieram externamente em formato de pau, pedra, árvore e qualquer outra coisa. Então, Isaías 1, ele abre o seu texto colocando para nós esse grande processo, o processo da iniquidade corruptora desse povo. Isso nos leva agora para a terceira verdade que nós aprendemos de Isaías 1, versículos 5 e 6, que é o sofrimento como resultado do caminho que eles escolheram. Versículos 5 e 6. Porque a vez de ainda de ser feridos, visto que continueis em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui agora o sofrimento é o resultado da escolha deles. É dito no texto que a cabeça está toda ferida, que o coração está todo endurecido e que há chagas abertas em todo o corpo. A descrição é de alguém que está com uma doença muito séria sobre o corpo. Essa doença séria certamente é o pecado e fruto da sua idolatria. Na verdade, o resultado do seu pecado foi o juízo de Deus sobre esse povo que agora está adoentado, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. E aí é interessante que a punição que Deus manda sobre o povo, por causa do seu abandono à lei de Deus, é muito clara no texto. Agora, a última verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é a destruição anunciada. Versículo 7 a 9 do texto diz assim: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos, a filha de Sião é deixada como choça na vinha ou como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E agora ele descreve agora a desolação da terra. A terra está desolada, assolada. Ou seja, há anúncio do juízo. Essa terra será devastada, porque ela não é uma terra onde, de fato, o nome de Deus é exaltado, porque o povo rejeitou o nome de Deus. Segunda verdade é que as cidades serão destruídas. É muito clara aqui a linguagem do fogo, né? Que é demonstrada aqui no texto de maneira muito interessante, onde estranhos invadirão a cidade, destruirão a cidade e aniquilarão a cidade como um todo. E as plantações serão devoradas. Note que o texto diz que se Deus não tivesse deixado nenhum sobrevivente, ou remanescente fiel, o eleito de Deus, aquele que é escolhido pelo Senhor, teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Não apenas na prática idolátrica, como nós bem vemos no texto, mas no princípio fundamental aqui no último verso, ele menciona o juízo de total devastidão, né? E de total destruição que a cidade de Sodoma e Gomorra sofreram por causa do seu pecado de idolatria e de corrupção moral. Assim, Israel está mergulhando nesse caminho de idolatria e corrupção moral. Enquanto que Sodoma e Gomorra, Deus preservou apenas Ló, né? Aqui é dito que Deus preservará alguns descendentes, alguns eleitos do Senhor. No capítulo 6 de Isaías, você verá novamente essa mesma ideia, essa mesma imagem de carvalhos sendo queimados e que Deus preservando ainda uma santa semente. Ok? Essa foi a nossa devocional de hoje. Que Deus possa abençoar você e que você possa ter aprendido um pouco a palavra de Deus. Se você ainda não é cristão, arrependa do seu pecado, não trilhe o caminho dos idólatras. Confie no Senhor, se aproxime dele, rejeite a idolatria e ame o Senhor. Essa é a verdade que o Evangelho nos ensina. Que Deus possa te abençoar. Nos vemos na nossa próxima devocional.